Quando assentaram, nós saímos desse instante ouvindo a palavra do nosso Deus. Fala conosco, Pai, segundo a tua vontade. Amém? Nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Vocês já, irmãos, abra a sua Bíblia no livro de Atos, dando continuidade aí à exposição desse livro, e pedimos aos irmãos que abram aí suas Bíblias no capítulo 12. Atos, capítulo 12. Nós iremos ler dos versículos 19, a última parte do versículo 19, até o 24. Atos, capítulo 12, do 19 ao 24. Amém? Amém. Acho que ler o 19 todo faz mais sentido. Herodes, tendo procurado e não achado, submetendo a sentinela a inquérito, ordenou que fosse executada, e descendo a Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Estes, em comum acordo, apresentaram a ele, e depois de alcançar favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestindo-se de trajes reais, assentando-se no trono, dirigiu-lhes a palavra em discurso. E o povo clamava, dizendo: é a voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, porque ele não deu glória a Deus, e comido de vermes expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Senhor Deus e Pai, toda honra e toda glória pertencem a Ti. Nós Te bendizemos, exaltamos, porque o Senhor é poderoso, gracioso, misericordioso. Muito obrigado, Senhor amado, por cada instante desta reunião. Muito obrigado pelo privilégio de poder estar aqui adorando e bendizendo o Teu santo nome. E pedimos ao Senhor que receba o nosso culto, pois nós assim o fazemos em nome de Jesus. Que aplique a Tua palavra aos nossos corações, Senhor. Confronta-nos com Tua palavra, edifica-nos, e em tudo o Teu nome em nós e por meio de nós seja glorificado. É o que nós te pedimos encarecidamente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Deus nos chamou, nos salvou para a sua glória. Quando nós lemos esse livro maravilhoso, nós lemos as Escrituras e nós estamos
apreciando a exposição de Atos, e Lucas, na sua narrativa, vai mostrar que a igreja movida pelo Espírito Santo, a igreja cheia do Espírito Santo, a igreja que é conduzida pelo Espírito Santo de Deus, consequentemente é uma igreja que tem uma missão. É uma igreja que, na verdade, tem um propósito, uma igreja que tem um objetivo de vida. E o propósito da igreja, o propósito pelo qual a igreja foi revestida do Espírito Santo, o propósito para o qual Deus salvou a igreja, primeiramente para a glória de Deus, para o louvor do seu nome. E para que a igreja capacitada, revestida pelo Espírito Santo, pudesse promover a glória de Deus através do testemunho de Jesus Cristo, da obra redentora de Jesus. Aliás, é por causa da vida e obra de Jesus, justamente pelo sacrifício de Jesus, é que não podemos e não devemos de forma alguma viver para nós mesmos. Nós não podemos por causa da obra de Jesus, porque nós somos redimidos por Ele, porque nós somos comprados por Ele. Aliás, nós ouvimos muitas vezes que nós somos comprados por Jesus por grande preço, e às vezes um entendimento errado que nós somos comprados de Satanás, o resgate foi pago a Satanás, e não tem nada a ver disso. Nós somos comprados do pecado, e o resgate foi pagado diante de Deus, e a providência de nos salvar foi de Deus. Então nós, quando lemos as Escrituras e quando nós lemos a narrativa de Lucas aqui no livro de Atos, nós lemos também, sobretudo, um Deus de providência, um Deus que providencia a salvação da sua igreja, e um Deus também que age com providência nessa igreja e por meio da igreja, para que a igreja testemunhe. E diante desta obra redentora de Jesus, desta obra redentora de Cristo, diante desta obra, a vida e obra de Jesus, nós não podemos, nós não devemos viver para nós mesmos. Nós não podemos querer estar no centro quando a igreja foi capacitada justamente para proclamar Jesus, para testemunhar de Jesus, para promover a glória de Deus, e foi para isso que nós somos salvos. Quando lemos esse texto, então, nós percebemos que diante das perseguições a igreja vai orar. E na perícope anterior, que foi pregada semana passada à noite, nós percebemos claramente que Herodes prende Tiago, prende Pedro, começa a perseguir a igreja do Senhor, mata Tiago e decide matar também a Pedro. E diz o texto que enquanto Pedro está encerrado na prisão, a igreja orava, a igreja clamava ao Senhor. Obviamente a igreja orava por toda a igreja, por todos os cristãos diante das perseguições. E certamente quando Tiago é preso e é morto, a igreja estava orando. Mas Deus permite que Tiago seja morto, mas livra Pedro. E nós aprendemos demais com a oração. A oração deve promover a glória de Deus. E Deus faz o que quer, no tempo que quer, da maneira que quiser fazer. E já aplicando aqui, e a gente vai fazer essa aplicação ainda mais nesse curso. Que às vezes Deus atende uns nos seus clamores,
e é glorificado nisso. Mas às vezes Deus não responde como nós queremos, e Ele também deve ser glorificado nisso, porque Deus foi glorificado também na morte de Tiago. E nós vemos, sobretudo, a providência de Deus na vida da igreja nesse texto. Nós percebemos claramente, Lucas está trazendo uma narrativa para dizer: olha, Deus está no controle, Deus é o Deus que providencia, o Deus de providência na vida da igreja. E como isso se revela nesse texto, é isso que nós queremos conversar nessa manhã. Como a providência de Deus se revela nesse texto, no cuidado de Deus para a igreja, como a providência de Deus na igreja se revela nessa narrativa de Lucas. E nós percebemos nos versículos 19, a parte B, até o versículo 22, percebemos que a providência de Deus na vida da igreja se revela na derrota de Herodes. Quem é Herodes? Quem é esse Herodes? Esse Herodes é neto de Herodes o Grande. Esse aqui é o Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande, e isso quer dizer, Lucas está dizendo aqui, que ele é da realeza, de uma linhagem de reis. Lucas também nos dá a informação que Herodes estava irado com o povo de Tiro e de Sidom. Ele, quando mata Tiago, percebe que aquilo agradou aos judeus, prende também a Pedro, querendo matar a Pedro, porque foi elogiado a atitude de violência e de perseguição dele, agradou aos judeus, e ele se sente elogiado. E quando Pedro é solto e dão uma notícia para ele, ele fica irado também, ao ponto de, o texto original vai dizer que ele mandou executar a guarda responsável. Lembra, abrindo aqui, aparece, lembra de quando Paulo e Silas são soltos, né? As cadeias se quebram, e quando o chefe da guarda percebe que as cadeias tinham sido quebradas, tentou matar a própria vida, porque ele sabia que ele ia ter que prestar conta, eles iam ter que prestar conta e certamente morreriam, porque aqueles presos teriam fugido sob a sua responsabilidade. E é justamente isso que Herodes mandou fazer com a guarda quando percebeu que Pedro não estava mais na prisão. Então mandou investigar, abriu um inquérito, e diz o texto que ele mandou executar a guarda. E depois ele foi para a sua região, a sua cidade, e passou algum tempo por ali. E diz o texto que ele estava, Lucas nos informa que ele estava com intriga, estava com perseguição também com os moradores de Tiro e de Sidom, como diz. E havia séria divergência, versículo 20, entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, aqueles ali se uniram, as duas cidades e as suas lideranças, os dois povos se reuniram ali daquelas duas cidades, se uniram em aliança para tentar buscar favor do rei, para se reconciliar com o rei Herodes. E Herodes estava irado com eles. Herodes da realeza estava irado. Herodes era tremendamente idolatrado, como a gente vê
claramente nesse texto, e ele gosta disso. Herodes se vangloria, se achando, como a gente costuma dizer, se achando cara, não é? O rei da cocada preta. E a gente vai perceber que Deus sempre rejeitou os soberbos, aqueles que se vangloriam, aqueles que desejam sempre estar em destaque, no centro das atenções. Deus despreza esse tipo de gente. O povo de Tiro e de Sidom, como diz o texto, se unem. E diz o texto que eles chamaram Blasto, que era o camareiro do rei, era o assistente do rei. E diz que, versículo de número 20, diz assim: e em comum acordo se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei. E aí os estudiosos vão dizer que alcançar favor de Blasto está indicando claramente que eles subornaram a Blasto para interceder, para conseguir uma reunião, para achar graça, para receber um favor do rei, para receber um benefício do rei. Subornaram para que aquela intriga que existia entre eles, para que aquela perseguição do rei, e diz o texto claramente, Lucas, na seguinte informação: porque eles queriam essa reconciliação, porque eles eram abastecidos com os alimentos que vinham da terra do rei, da cidade do rei. Eles dependiam. Aí está um quadro claramente político, parece que do nosso país. Só que eles subornam um assistente do rei para ter uma audiência com o rei, para que acabasse com aquele desentendimento, com aquela intriga, com aquela perseguição, porque eles queriam também alcançar o favor do rei. E eles se juntam para agir de maneira corrupta, para encontrar um favor, para alcançar o favor do rei. Agiram por interesses próprios. E aí a gente tem que aplicar aqui, porque diferente dos moradores de Tiro e de Sidom, a igreja, quando passa por perseguição, a igreja, quando enfrenta oposições, a igreja não vai agradar a ninguém para encontrar favor. A igreja vai orar a Deus, porque sabe que a igreja pertence a Ele, e é Ele que controla todas as coisas, é Ele que é soberano. A igreja se interessa não por seus interesses pessoais, mas pela vontade de Deus. A igreja que entende que quando acaba a sua vontade, tem a vontade de Deus que prevalece. Então, diferente da igreja, diferente dos moradores de Tiro e de Sidom, a igreja, quando passa por perseguição, vai orar a Deus, porque sabe que é Deus que dirige a história, que é Deus que é mais poderoso do que Herodes, que é o Deus que não permite que nada aconteça sem a sua permissão, sem a sua soberania. Nada acontece se Deus não permitir que aconteça. E nós vemos claramente a providência de Deus na vida da igreja quando Herodes é derrotado. E ele é derrotado justamente diante de um povo que está procurando o favor dele, e que está sendo hipócrita,
O homem, quando fala, então aquelas pessoas querendo agradar, elogiar. Não, não é o homem que está falando, é a voz de Deus. E ele cheio de arrogância, ele cheio de prepotência, ele cheio de idolatria, ele cheio de vontade de estar em evidência, ele não glorifica a Deus. E Deus mostra o seu poder. E ele é derrotado justamente na sua arrogância e é humilhado diante de Deus. A providência de Deus na igreja se revela também no cuidado de Deus para com o seu povo. E o versículo de número 23 é maravilhoso, irmãos. Porque diz o seguinte: eu não sei se os irmãos já pararam para pensar nisso. A gente faz a leitura várias e várias vezes e a gente deixa passar algumas coisas em branco, mas o Espírito Santo é maravilhoso. Nada do que está aqui é por acaso, é aleatório. Tudo aqui tem um propósito. Tudo aqui tem a direção de Deus. É o Espírito Santo. É Lucas quem está escrevendo, é Lucas quem está narrando, mas é o Espírito Santo que está conduzindo Lucas nessa escrita e nessa narrativa, nessa história. E diz o texto que o povo clamava em voz alta, dizendo: é a voz de Deus e não a voz de um homem. E o versículo 23 diz assim: no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, porque ele não deu glória a Deus. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, por não haver ele dado glória a Deus, e comido de vermes ou comido de bichos, ele veio a falecer, ele morreu. E eu queria chamar a atenção de vocês, primeiramente, para essa expressão: e o anjo do Senhor. Isso mostra-nos, primeiro, três coisas. O anjo do Senhor feriu, primeiramente mostra que Deus livra o seu povo quando está em perigo. Mostra que Deus está ao nosso lado quando passamos por perseguições, por provações, por momentos difíceis ou quando sofremos. E mostra que Deus cuida da igreja, eliminando os seus inimigos. É interessante, irmãos, que no Novo Testamento, a partir do livro de Atos, principalmente no livro de Atos, nós temos aí dois grandes inimigos da igreja, dois perseguidores ferrenhos da igreja, e Deus deu jeito nos dois. Um se converteu, se tornou uma pedra no sapato dos judeus, religiosos, hipócritas, que foi Paulo. E o outro não deu glória a Deus, mesmo diante de um encontro real com o poder de Deus, assim como Paulo não deu glória a Deus, não se converteu e morreu. Deus sempre vai tratar, e nós não precisamos fazer nada. A gente não precisa nem orar, Deus mata ele. A gente não precisa fazer isso. Deus percebe ele. E muitas vezes nós oramos e achamos que alguns irmãos são inimigos nossos, simplesmente porque não concorda conosco, com a nossa maneira de pensar. E ainda que fosse assim, ainda que pessoas se colocassem, se levantassem como inimigas nossas, nós não devemos orar para Deus dar um jeito nele ou nela, não. Porque Deus cuida da sua igreja, Deus livra a sua igreja, Deus sempre será glorificado na sua igreja,
Porque Deus governa a sua igreja, e não somente a sua igreja, Deus governa todas as coisas pela sua soberania. Aliás, do contrário que nós fazemos muitas vezes, a palavra de Deus nos ordena para que nós oremos pelos nossos inimigos, não para Deus matar, mas para que Deus tenha misericórdia e graça e alcance assim como alcançou a nós. E essa expressão, o anjo do Senhor feriu, passa desapercebido, porque os irmãos já pararam para pensar, e voltando um pouquinho no texto. Pedro está preso, a igreja está orando, diz o texto, e Deus enviou o anjo do Senhor, que foi lá, acordou Pedro, que estava dormindo. Pedro estava preso, ia morrer, e o camarada estava dormindo. O anjo tem que dar uma sacudida nele, porque ele descansa na providência de Deus. E o anjo do Senhor acorda Pedro, manda Pedro se vestir, e tira Pedro da prisão. E Pedro fica pensando se aquilo não seria uma visão, se não seria uma experiência sobrenatural, se ele não estava apenas sonhando. E quando ele pensa assim, ele diz: na verdade, Deus enviou o seu anjo, mesmo diante da perseguição, o anjo do Senhor veio livrar. E aí Lucas de novo vai dizer aqui que enquanto a igreja está orando, Deus envia o seu anjo para livrar Pedro, e a igreja certamente continua orando, porque não para de pregar, não para de testemunhar, não para de interceder, a obra não para de avançar. Lucas vai terminar esse período dizendo que, mesmo diante disso, a palavra de Deus se multiplicava e crescia a cada dia. Mas esse mesmo anjo que libertou Pedro é o que fere Herodes. Isto é uma ironia tremenda para a vida daqueles que perseguem a igreja, para a vida de Herodes, os moradores de Sidom. E Deus está mostrando e mostrando para Sidom que não é por meio de corrupção, não é por meio de suborno que se livra do perigo, mas é confiando no Deus Todo-Poderoso. E o mesmo anjo que libertou a Pedro foi o que matou, o que feriu Herodes. Coisa maravilhosa. Isso passa às vezes desapercebido do Senhor. Notem, por favor, versículo 7 desse mesmo texto. Tem mais versículos, mas somente o versículo 7 e 11, na experiência de Pedro. E a expressão é clara aí. Versículo 7 diz assim: eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele no lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta depressa. Então as cadeias caíram de suas mãos. Versículo 11 diz assim: então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Então esse mesmo anjo que livra Pedro, a igreja ora, Deus envia o seu anjo, livra Pedro, a igreja continua orando diante das perseguições, e a oração da igreja pode ter certeza que é o mesmo conteúdo, na mesma consciência bíblica, teológica, de que Lucas narra no capítulo 4, diante
perseguição aos apóstolos, quando eles dão o relatório, Pedro e João dão o relatório do que eles passaram na prisão, do que eles passaram diante das autoridades, a igreja então ora: Senhor, olha para as ameaças deles, Senhor amado, eles estão nos ameaçando e querem que nós paremos de testemunhar, Senhor, pelo contrário, nos dê ousadia e intrepidez para que continuemos pregando e orando ali. O lugar estremeceu e eles saíram dali testemunhando, e a igreja continua orando, e quando a igreja ora, confia na providência de Deus, Deus age na vida do seu povo. E o mesmo anjo que livrou Pedro foi o anjo que o Senhor enviou e feriu a Herodes, porque não deu glória a Deus. E esta é uma providência que se revela justamente no cuidado de Deus para com a sua igreja. Isso é claro nesse texto. E nos chama a confiar nesse Deus que já providenciou a nossa salvação em Cristo Jesus. E não há nada que Ele não possa fazer. Não há nada que Ele não possa fazer. Nós temos um Deus, irmãos, que nos defende. Nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que enviou o seu Filho para nos salvar. Nós temos um Deus que deu o seu Filho à cruz do Calvário, para que nós fôssemos salvos para a sua glória. Herodes morreu, e a causa de Herodes morrer, o versículo 23 é claro: porque se negou a dar glória a Deus. Herodes morreu porque se negou a glorificar a Deus. E a gente tem que chamar a atenção nossa aqui para essa verdade. Porque, pense comigo, se Deus foi capaz de matar um ímpio porque não viveu de um modo que glorificou a Deus, imagina quantos crentes estão mortos espiritualmente porque não vivem a sua vida de uma maneira que glorifica a Deus. E esse glorificar a Deus aqui não se restringe apenas a uma fase verbalizada, glória a Deus. Não está apenas se restringindo num momento como esse que os irmãos estão aqui na igreja, enquanto o pastor prega, os irmãos dão glória a Deus. Isso é muito bom. Mas esse glorificar a Deus aqui está dizendo no estilo de vida que nós vivemos. Nós somos chamados, nós somos salvos, nós somos revestidos do Espírito Santo para promover a glória de Deus. E quantos que estão há anos na igreja, que não produzem nada, que não fazem nada, que não prosperam em nada, que suas vidas espirituais estão mortas, porque não vivem de uma maneira que glorificam a Deus. Quando nós queremos chamar a atenção para nós mesmos, quando nós queremos ser o centro das atenções, quando nós não vivemos a nossa vida entendendo que a nossa missão, que o nosso objetivo de vida é viver para a glória de Deus, nós morremos espiritualmente. Deus mata o ímpio que negou a glorificar a Deus. Mas Deus permite que muitos crentes morram, porque não vivem para a glória de Deus. Nós precisamos aprender isso. Nós ficamos maravilhados quando percebemos que Herodes morre daquela forma. E nós não paramos para pensar que Herodes morreu
justamente porque se negou a viver uma vida que promovesse a glória de Deus. Porque você foi salvo. E nós, pentecostais, renovados, que cremos, que não somos cessanistas, que cremos na qualidade dos dons espirituais e desse mover gostoso na igreja, com que propósito nós somos revestidos desse poder sobrenatural do Espírito Santo na vida da igreja? Não é outra coisa senão para promover a glória de Deus, para vivermos para a glória de Deus, para casarmos para a glória de Deus, para vivermos como cônjuges para a glória de Deus, para vivermos como filhos para a glória de Deus, para vivermos como empregados para a glória de Deus, para promover a história e a glória do Deus que nos chamou para isso. Mas o que nós percebemos muitas vezes é que nós teimamos em ser o centro das atenções, e quando não temos isso, ficamos irados. Até a música do Armando Filho que ele fala sobre isso, né? Pai, misericórdia tenha. Lembro de uma vez que eu murmurei porque me vi sem honras e valor, mas ao me lembrar da cruz, eu percebi, Senhor, é na cruz, no sofrimento de Cristo, que nós somos valorizados. É em Cristo que somos glorificados. O apóstolo Paulo, entendendo isso, ele olha: eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira, o ministério do Senhor Jesus Cristo, de dar testemunho do Evangelho de Cristo Jesus. Ou seja, em outras palavras, a minha vida não tem sentido se eu não viver para a glória de Deus. Por isso que muitos estão mortos em sua vida espiritual. Para Herodes não tem mais jeito, mas para nós tem. Vamos esquecer das nossas vontades, do nosso querer. Vamos esquecer das nossas evidências, daquilo que queremos ser e do reconhecimento que desejamos. E vamos nos humilhar perante a potente mão do Senhor, para que no tempo certo Ele exalte. O objetivo da nossa vida, irmãos, é promover a glória de Deus. Mas essa providência de Deus também revela que Deus está no controle de todas as coisas. Pois bem, irmãos, pensemos neste capítulo de modo geral. Deus está falando com o seu povo. O capítulo de número 11 termina com o profeta que prevê um tempo de fome, a igreja se mobilizando para mandar donativos e oferta aos irmãos da Judéia diante da fome. O evangelho que é pregado, Cristo está sendo glorificado. No capítulo 12, então, nós temos justamente esta ação de Herodes perseguindo os cristãos, e a igreja continua avançando em oração, pregação do Evangelho de Cristo Jesus, no testemunho de Cristo Jesus. A gente vê claramente Deus conduzindo, o Espírito Santo movendo a igreja, uma igreja revestida, uma igreja de testemunha, uma igreja que faz missões, e a sua missão é proclamar a glória de Deus e adorar a Deus através da proclamação de Cristo Jesus.
E a gente vê várias coisas acontecendo, mas Deus conduzindo a sua igreja pela sua presciência, pela sua onipotência, pelo seu poder e pela sua soberania. E a gente vê isso claramente, que Deus permite que Tiago morra, mas a morte do servo do Senhor glorifica a Deus. A igreja continua orando, porque a igreja tinha tudo para desistir. A oposição era forte, cada vez mais aumentava essa perseguição, embora houvessem, de acordo com as narrativas de Lucas, tempos de paz. E houve um tempo de paz na igreja, ou seja, houve um tempo que não havia perseguição. E quando se menos espera, agora sim, agora nós estamos livres para pregar a palavra do Senhor. Vamos lá e mata Tiago, irmão de João. Mas a igreja continua orando. Porque até mesmo na morte, quando Deus permite que os seus servos morram, Ele é glorificado. Deus livra Pedro da prisão e, consequentemente, da morte. Deus permite que Tiago morra, e a morte de Tiago glorifica a Deus. E esse mesmo Deus que permite a morte de um é o que livra o outro da morte, e isso é glorificado. Esse Deus que revela que Ele está no controle de todas as coisas, no controle da história, e que nada acontece sem a sua presciência, sem o seu poder, sem a sua soberania. É o Deus que mata os inimigos da igreja, que destrói os inimigos da igreja. E tudo isso revela a soberania de Deus. Tudo isso revela o governo de Deus, que controla e conduz todas as coisas. E se Deus controla, se Deus dirige o universo, imagina o que Ele faz na vida da igreja. Ou vocês acham que aquela bajulação dos moradores de Tiro e de Sidom é por acaso? Ou vocês acham que aquela glorificação, aquele louvor, aquela exaltação que os moradores de Tiro e de Sidom fazem é por acaso? E Deus quer conhecer, e Ele conhece o coração de todos os homens. E nada aqui nesse texto, exatamente nada está fora do controle, da soberania e do governo de Deus. Nós servimos a um Deus que cuida de nós, mas um Deus que nos governa, que nos conduz, um Deus que controla todas as coisas e todo o universo, e pode ter certeza, um Deus que governa a sua vida, te conduz e te conduz para o seu propósito divino, conforme a sua soberania. Todas as coisas que vivemos, que fazemos, no fim vai apontar para a glória de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Deus é quem dirige a história. Deus é quem faz com que todos, exatamente todos os seus desígnios aconteçam como Ele determinou que seja feito. Ainda que seja a morte de seus servos, a glória de Deus vai ser promovida. Ainda que percamos o controle de algumas coisas,
E nós vivemos às vezes situações que fogem ao nosso controle. E quando isso acontece, nós nos sentimos mal. Nós nos sentimos impotentes. Se pudéssemos mudar aquela situação, a gente não consegue mudar. Nos sentimos mal com isso. Mas sabe uma coisa? Deus, o teu Deus, o nosso Deus, continua no controle, dirigindo a história e as nossas vidas. É interessante que Lucas usa uma expressão aqui no versículo 24 que dá até um sentido cômico, irônico, porque ele diz, olha, versículo 24: entretanto, todavia, porém, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. E essa expressão vem exatamente depois de Lucas dizer: e Herodes foi ferido pelo anjo e morreu comido de vermes, porque não deu glória a Deus. Entretanto, todavia, porém, a palavra de Deus, o reino de Deus, a igreja de Deus continua a crescer e se multiplicar. O reino de Deus continua de pé. Lucas poderia escrever dizendo assim: olha, apesar dos judeus religiosos, apesar dos heróis da vida, apesar de toda a violência contra os servos do Senhor, apesar de todas as arrogâncias, apesar de toda a perseguição, Deus continua conduzindo o seu povo e nada para os planos de Deus. Mesmo diante da perseguição, mesmo diante das fúrias humanas e diabólicas, Deus permanece no governo soberano do seu povo e do universo. Deus cuida de nós. E mesmo diante das perseguições, Lucas encerra essa perícope dizendo que crescia e se multiplicava a palavra de Deus. Palavra de Deus. Ninguém jamais vai conseguir parar. Ninguém jamais vai deter o poder da palavra de Deus, do Evangelho, para transformar vidas e promover a glória de Deus. Coloquemos em pé no nome de Jesus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Senhor, eu quero orar nesse instante. Eu quero glorificar o teu santo e glorioso nome, Pai amado, porque o Senhor não nos deixa enganados. E teu Espírito nos conscientiza de que nós fomos salvos, fomos libertos, fomos capacitados, fomos redimidos, fomos cheios do Espírito Santo para a glória de Deus, para a glória do Senhor e para proclamar esta glória a todos os demais. Senhor amado, que nós não nos esqueçamos disso. Nós não precisamos estar em evidência se a tua palavra estiver. Nós não precisamos aparecer se a tua palavra crescer e se multiplicar. Nós não precisamos de fama nenhuma, desde que
sabemos e descansamos na providência do Senhor. O Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de nós. O Senhor é digno de todo louvor. O Senhor é quem conduz a tua igreja soberanamente. E nós nos inclinamos e descansamos, Senhor amado, na tua providência. Fortaleça-nos, Senhor. Senhor amado, muitas vezes queremos aparecer. Muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade. E quando ela não é feita, Senhor amado, nós nos entristecemos, nós nos decepcionamos, nós ficamos chateados, com raiva, Senhor amado, que nós caiamos aos pés de Jesus Cristo, Pai amado, e nos envergonhemos diante das nossas atitudes egoístas e mesquinhas, que venhamos promover a glória de Cristo Jesus, Senhor e Salvador das nossas almas. Deus, recebe o nosso louvor em nome de Jesus Cristo. Nesse instante nós passaremos a participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Que o Senhor possa nos conduzir, nos abençoar, e em tudo o teu nome seja glorificado em nós e por meio do nosso testemunho, da nossa maneira de viver, e que vivamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero convidar o ministério de louvor e também os diáconos, os irmãos que estão em plena comunhão com Deus.